E aí, o que comer e o que não comer na gravidez? Essa é uma dúvida muito comum de muitas gestantes. Então, se você está grávida ou conhece alguma gestante, encaminhe esse vídeo para que ela possa saber de forma segura o que ela deve ou não consumir durante a gestação. Existem alguns alimentos que eles são comprovadamente arriscados para que a gestante consuma durante a gravidez. Esses alimentos, eles podem causar risco de aborto, risco de malformação ou até algumas alterações na própria gestante, como alteração de pressão ou mesmo desenvolvimento de algumas doenças. Quando eu falo sobre a gestação, eu estou falando sobre um período que nós estabelecemos como cerca de 40 semanas, que é um período total da gestação. Mas a gestação ela pode ser dividida por trimestres, primeiro, segundo e terceiro trimestres. Quando nós falamos sobre isso, o primeiro trimestre é a fase mais sensível da gestante, que é aquela fase que muitas vezes ela não consegue se alimentar muito bem, que ela fica nauseada e que qualquer alimento pode ali ser mais difícil na hora dela consumir, porque ela vai estar tendo essas reações, esses sintomas. Passados para o segundo trimestre, é uma fase que eu costumo dizer que a gestante fica melhor, que tudo flui bem. E lá no último trimestre, próximo do momento do bebê nascer, acontece também aquelas dificuldades, porque ela já está mais cansada, a barriga está pesando mais, muitos alimentos acabam causando azia, dando refluxo, e com isso tudo fica mais difícil. Fora também a questão do intestino. Então, o intestino preso é uma queixa comum de muitas gestantes. E aí, quais são esses alimentos proibidos e permitidos na gestação? Os alimentos hoje considerados como proibidos são aqueles alimentos que causam um risco de aborto, sangramento, alteram o metabolismo da gestante. Então, entre eles, nós temos a canela, os chás, os chás todos relacionados a ervas, inclusive ervas que antigamente achava que podia ser consumido, mas o ideal é evitar. Poucas ervas são permitidas na gravidez. O café, acaba sendo um alimento que não existe um consenso sobre limite seguro na gravidez, por isso que eu falo sempre que se você não gosta e se você consegue evitar, é melhor evitar, porque ele pode trazer efeitos colaterais. Os alimentos crus que não são higienizados de maneira correta também pode causar o risco tanto de doenças por contaminação desse alimento ou também um risco de uma intoxicação alimentar. E na gestação a mulher está muito frágil, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Bebidas alcoólicas não são permitidas também. Ah, mas eu vou tomar só um pouquinho de um vinho numa situação específica. Evite, porque qualquer dose pode ser arriscada, porque ela pode passar pela barreira placentária e chegar até o bebê. Inclusive, bebidas zero álcool, porque a legislação permite que mesmo constando zero álcool, tenha uma quantidade mínima de álcool. Então, eu quero tomar uma cerveja zero álcool, mas ainda assim, ela tem uma quantidade pequena que pode passar para o bebê. Então, evite esses alimentos que comprovadamente têm um risco de causar abortos, malformação, e a sua gravidez vai ficar muito mais segura se você seguir essas dicas que eu dei agora para você. Antes de tudo, nós temos que pensar que é uma fase passageira e em nenhum outro momento da sua vida você vai ter a chance de alimentar o seu bebê de forma tão intensa quanto na gravidez. Por isso, pense que é uma fase que vai passar. É melhor você evitar esses alimentos para não prejudicar o seu bebê e ter uma gravidez tranquila, sem os desconfortos, os indesejados, sem você passar mal ou mesmo fazer com que o seu bebê tenha alguma alteração por conta da sua alimentação. Então, se você quer saber mais sobre esses assuntos de gestação, alimentação, comenta aqui. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para quando eu colocar mais assuntos como esse, sobre todos os assuntos relacionados à nutrição materna e infantil, você ir acompanhando. Obrigada, gente, até mais!